cada área do nosso corpo traz, através do sintoma, um recado para a gente. Está trazendo um recado. Então, se dói, se tem alergia ali, né? Está trazendo um recado. E às vezes está associado a um problema de saúde, a uma situação específica, e às vezes não está associado a algo, né? Um problema de saúde no físico, mas ainda está nesse campo emocional, que já sinalizou com sintoma, mas ainda não como que materializou uma doença. Uma vez que a gente sabe que existe um sintoma, que pontos reflexos que a gente pode utilizar? Por exemplo, no pé. O comecinho aqui dessa área do dedo, do hálux, esse dedo chama hálux, e esse comecinho aqui é o comecinho da cervical. Então, na reflexoterapia, quando a gente estimula toda essa lateral, a gente está trabalhando toda a coluna. E essa área aqui é a cervical. E o comecinho dessa área indica o comecinho da cervical, dessas vértebras que, através aqui do sistema nervoso, passa a comunicação via medula para estas regiões envolvidas com o zumbido, ou se for labirintite também, tá, gente? É a questão do equilíbrio, né? Então, são áreas que a gente estimula, por exemplo, ó, nessas regiões aqui. E aqui, ponto do ouvido, ó, abre o dedinho aqui, afasta ele e trabalha entre o dedinho. Quando é aqui na mão, ó, essa região aqui, dentro aqui do dedinho também. No pé vai ser a mesma coisa lá, entre os dedinhos. E na mão a gente utiliza aqui, ó, comecinho. Então vamos supor que você tem um bastão de reflexoterapia, você pode rolar o bastão de reflexoterapia, você pode colocar ele aqui, ó, e fazer esse movimento aqui. E quando é lá no pé, é a mesma coisa, que o modelinho desse pezinho aqui, o dedinho é colado, né? Mas a gente afasta lá no nosso pé e vai trabalhar, ó, entre os dedinhos. Eu oriento que trabalhe em volta do dedinho, nessa área aqui também, ó. Aqui também. Aqui, o comecinho da coluna cervical, pode ser com a mão, pode ser aqui com o polegar, ó. Toda a coluna a gente estimula, mas a gente dá atenção maior aqui no comecinho, quando é esse problema aí. Todo esse dedo aqui, hálux, a gente também trabalha, todo ele, desde o topo dele, aqui ele inteirinho, a gente estimula também, porque a gente vai estar trabalhando a área cerebral. Nos dois pés a gente faz isso. Quando é aqui na mão, vai ser aqui, ó, tá? Esse dedo aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, dando muita atenção a essa região aqui, nas duas mãos também. E aí, esse ponto aqui é muito importante, ó, no pé, essa área, e aqui na mão também, essa área aqui, ó, na reta aqui, fica nessa região. A gente vai utilizar também. Estes são alguns pontos que a gente vai incluir ali no momento que a gente percebe essa situação do zumbido. Quando é tontura, né, zumbido, a gente vai ter que considerar o quê? Ó, o que é muito afetado? O ouvido, né? Então, lembra que eu falei as informações que chegam através do nosso... a gente sente, né, as informações através do nariz, do olfato, do olho, né? Da audição, a gente sente ambientes. Então, é bem interessante, por exemplo, a gente perceber quando existe um problema relacionado ao zumbido, mesmo, como eu falei anteriormente, pode sempre ter ali um fator que esteja causando aquilo ali, né? Que esteja impedindo uma melhora mais rápida, e às vezes vai ser importante considerar. Mas, se a pessoa ela está vivendo num ambiente ou um momento, né, uma preocupação que faz com que essa área, né, do corpo dela esteja mais frágil em relação às informações que chegam para mim através dos meus ouvidos, notícias, podem reparar, gente, agora na época, né, pandemia, através das notícias, né, que a gente ficou recebendo, quantas complicações, quanto aqui na live eu notei muito pedido em relação ao zumbido, em relação a problema de audição,
Então, o cérebro, ele vai criando ali as formas, né, de conseguir, para que a pessoa consiga resistir à situação, cria ali um mecanismo, às vezes, de surdez súbita, né, de zumbido, como para disfarçar um outro som, sabe? Fica aquele barulhinho, mas é claro que a gente não fica só nisso, olhando para esse lado emocional. Tem que ser tudo junto. Por isso que a reflexo é uma terapia integrativa. Ela associa aquilo que a pessoa já está recebendo, os tratamentos convencionais, a reflexo vem potencializando e criando, nessa abordagem aqui, criando essa consciência, que é muito importante, né? E aí, vamos supor que o problema seja lombar. Lombar aqui, ó, no pé. Lembra que aqui é a coluna? Lombar tá aqui, nessa área aqui. Então, vamos supor que você tem problema na lombar. Qual que é o benefício de você saber uma autoaplicação? E você, se você segue ali aquelas ações, né, consegue, tá, gente? Porque, ó, quando a gente vai falar de coluna, tem que ver até que ponto consegue trazer o pé até o colo ali, né? O que que você vai fazer? Você vai, ó, estimular essa área, toda essa área, principalmente aqui, essa região. É bem provável que esteja sensível aqui, ó, calcanhar também, que a gente trabalha o quadril também nessas áreas aqui, ó, ao redor. Também a gente trabalha isso. E aí, quando é um caso de dor, o que que a gente faz? A gente estimula anti-inflamatório e analgésico, que tá nesse dedo aqui e é esse ponto aqui. Aqui, anti-inflamatório e aqui, analgésicos. Ó, na ponta do hálux, nessa área aqui. Dependendo da dor lombar, se já é um problema crônico, né? Tem ali um desgaste, tem uma complicação, a gente gosta de acrescentar mais pontos. Então, alguns pontos, por exemplo, que às vezes a gente acrescenta, o fígado, o pé direito, os rins também a gente acrescenta, né? Alguns casos, ó, linfático, a gente trabalha gânglio linfático nessa região aqui, para quando tem a dor no quadril, a dor ali na lombar. Então, alguns casos a gente vai acrescentar alguns pontos. Estes são pontos emergenciais para o alívio da dor. E aqui na mão, se eu não consigo, né? Ali a autoaplicação no meu pé, se dói minha lombar e eu não estou conseguindo. Então, eu vou fazer esse estímulo aqui, ó, nessa área, que é a coluna lombar está aqui. Eu vou fazer essa distribuição de analgésicos através aqui das mãos, ó, nessa área, e vou estimular esses analgésicos naturais aqui, ó. Toda a coluna, esse dedo aqui, todo o contorno dele, aqui bem na impressão digital, nessa área aqui, e volto lá para a coluna lombar. Se eu não tenho um bastão ainda, o que que eu faço? Eu posso aqui, ó, fazer com a mão. Então, qual que é o objetivo? Vai ser o alívio de dores. Vai ser conseguir trabalhar, né? Porque se tá com dor nas costas, às vezes a ação vai ser o quê? Tomar um anti-inflamatório, um analgésico. E aí, o que que a gente pode fazer? Se auto-aplicar ali naquele momento para o alívio daquela dor. Então, tem como a gente, através desse recurso, ir trazendo ali para os nossos pontos, nos pés ou nas mãos. Uns preferem os pés, outros preferem as mãos. Se você tá, por exemplo, no trânsito, está numa fila, né, de um banco e você está com dor, você está ansioso, está com pressa, está preocupado, né? O que pode fazer? Às vezes não tem o que fazer, tem que ficar ali, tem que aguardar. Então, o que pode fazer? Estímulos reflexos nos locais específicos para a diminuição daquela ansiedade, daquela preocupação, daquela irritação, né? Que chega ali. Alergia de pele, a gente foca no que? Ó, a gente trabalha esse ponto aqui, ele é super importante nos casos de alergia. Aqui abaixo dele a gente tem o rim também, ó, ponto do rim, e a gente faz aqui, ó, movimento até a bexiga, porque esse aparelho urinário vai ser super importante, ó, o sistema urinário trabalhar nos casos de alergias de pele. Outra área também, ó, linfático, bem de levinho nessas áreas aqui,
Gânglios linfáticos que ficam entre os dedinhos, nessa área aqui também no calcanhar. A gente utiliza, né, fossa talâmica, aqui essa região chamada, ó, gânglio linfático. A gente volta, linfático também, para uma limpeza ali no organismo. Ponto do fígado, muito utilizado também no caso de alergia. Aí vamos supor, a alergia está no rosto. Então, o que a gente faz? A gente ativa esses pontos, é possível fazer isso, e vir aqui, ó, para a área da face, aqui, ao redor dessa unha aqui desse dedo, nós temos o ponto da face, essa área aqui, rosto, né? Ah, a alergia tá no braço, aqui é o braço, ponto do braço, do lado direito e braço do lado esquerdo. Então, a gente vem lá, ó, e inclui para o cérebro compreender que toda essa ação que a gente está movimentando ali seja direcionada lá para o local onde está o local, né, da alergia. O cérebro vai compreendendo isso. Olha como que as coisas vão funcionando. Vamos supor que você está passando por momentos que você está sentindo que você está estagnada na vida, que não está andando, não está fluindo. Às vezes, né, sempre vai estar fluindo de alguma forma, mas às vezes não está na proporção que você deseja, que você precisa que as coisas aconteçam. E aí, o que vai acontecer? Vai dar dor na lombar. A lombar vai sofrer com isso. Tenha já um problema na lombar, um desgaste ou não, é lá que vai impactar. Se tiver uma complicação, vem mais forte ali, né? Se não tem, vai sendo produzida aquela dor. A gente vai focar no alívio da dor. É uma condição, ela existe ali, né? Existe ali aquela protuberância ali na coluna, ou se é uma hérnia de disco, às vezes, gente, existe essa situação. Então, a gente vai ali no... O que a pessoa sente que limita ela? Já é fato, existe o problema. Como que a gente vai trazer o suporte? Devido ao bico de papagaio, o que a pessoa sente? Rigidez, dor, dificuldade com movimentação, né? Então, a gente vai trazer ali aquele alívio através dos analgésicos, anti-inflamatórios. Então, vamos supor, a pessoa está sentindo estagnada, a gente, além de trabalhar os pontos para o alívio dessa dor, o que a gente faz? A gente trabalha emoções. Então, uma pessoa que está se sentindo travada, estagnada, né? Que as coisas não estão acontecendo para ela está ansiosa. Pode ser que ela seja acometida por raiva, né? Frustração, decepção. Então, o que a gente faz? Existem pontos que estão totalmente conectados com isso. Ponto do fígado, por exemplo, vai estar conectado com raiva. Ponto do reto, a gente trabalha para condições de raiva também. Um outro ponto que dá para trazer na abordagem para a melhora da raiva é ATM, articulação temporomandibular, né? Então, existem vários pontos que a gente pode ir ali verificando nos pés, então se é com você, verificando ali nos seus pés ou nas suas mãos, esses locais, para ir compreendendo as emoções que estão mais afetadas, né? E se faz sentido aquilo para você. E trazer ali para a reflexoterapia estes pontos para tratar a emoção, o que vai colaborar com o alívio da dor. E quanto mais, né, tá doendo, mais a emoção vai ficando complicada também. Então as coisas estão todas juntas. Eu sempre falo, o físico, o emocional tá juntinho ali, não tem como separar.